Tá, só um minutinho, então eu vou parar a apresentação, vou compartilhar novamente, tá? E você dá um ok aí. Só um minutinho. Pronto. Estão vendo agora os slides? Então tá jóia. Bom, pessoal, bom dia. Então, sejam todos bem-vindos agora oficialmente, tá? Hoje é o dia 31 de janeiro, de 2025, a gente está reunido aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o currículo de arte e verificar as mudanças, conversar um pouquinho sobre como planejar uma boa aula, né, para o ano de 2025, e também, não só de arte, mas também artes e mídias digitais, tá? Então, o intuito dessa nossa reunião, desse nosso plantão, é auxiliar vocês, professores, e nos mostrar aí mais próximos de vocês nessas formações, tá? Então, vou começar me apresentando aqui. Eu sou o PEC Carlos, né? Sou aqui da diretoria de ensino da região de Presidente Prudente. Estou atualmente como PEC Qualidade da aula, né? Mas como teve algumas mudanças no currículo de arte para esse ano, eu achei interessante chamá-los para conversar, para a gente poder verificar essas mudanças no material digital e no currículo, de forma para que vocês tenham aí uma maior facilidade de desenvolver esses materiais aí nas aulas de arte nas escolas estaduais. Mas sempre que precisarem, né, não estou como PEC exclusivamente do componente de arte, mais, porque até então, na nova formulação do núcleo pedagógico, nós não temos mais essa função, né, nós temos agora por área do conhecimento, mas eu estou à disposição de vocês sempre que precisarem, para dúvida no currículo, vocês podem falar comigo. Se falhar a imagem, o som e tudo mais, aí vocês abrem o microfone e me dão um alô aí para que eu possa dar sequência, tá bom? Então vamos começar aí, que a gente tem um tempo curtinho. Se vocês tiverem dúvidas, podem abrir o microfone, me chamar aí e perguntar a respeito do material, tá bom? Então vamos começar. Bom, como que ficou as aulas, né, para componente de arte nesse ano de 2025, né? Para os anos finais, ficamos aí, são 14 aulas, né, no sexto, isso em relação ao material digital, tá, pessoal? Então, o material digital ficou disponível 14 aulas para o sexto e para o sétimo ano, e o material digital serão disponíveis 7 aulas no oitavo e 7 aulas no nono ano, tá? Então, para os sextos anos, nós temos 14 aulas disponibilizadas no material digital, e para os oitavos e nonos anos, 7 aulas, tá? Então, do sexto e sétimo, nós temos aí 2 aulas semanais, e no sétimo e oitavo nós temos uma aula semanal. Sétimo e oitavo não, desculpa, no oitavo e nono. Bom, no ensino médio, nós temos aí disponíveis 14 aulas na primeira série do ensino médio, com carga horária aí de 2 aulas, tá? Lembrando que o aprofundamento do ensino dos anos finais, lembrando que esse material é um aprofundamento dos todos os conteúdos aí dos anos finais, tá? E principalmente voltados aí para práticas contemporâneas. Como que ficou dividido o componente de arte, os conteúdos, né, as linguagens artísticas para esse ano? Então, nós temos aí, primeiro bimestre vai ser tratado de música, no segundo bimestre, de dança, no terceiro bimestre, artes visuais, e no quarto bimestre, teatro. Então, tem essa organização das linguagens artísticas, lembrando que nem todos nós temos formação nessas 4 áreas, uns têm formação em música, outros têm formação em artes visuais, outros em dança, outros em teatro, mas nós precisamos desenvolver esse trabalho com os estudantes aí nas 4 linguagens. Então, o material ele vem separado por bimestre, onde a gente vai trabalhar essa temática aí dessa linguagem, né? Uma temática, uma linguagem por bimestre. Pensando nisso,
né, passamos, então, pensar um pouco na estrutura de como esse material foi pensado, como que esse material foi trabalhado, foi desenvolvido. Material digital, pessoal, é um material de apoio para as nossas aulas. Ele está linkado com o escopo sequência, que é um documento que reúne todos os conteúdos, as habilidades e competências que serão desenvolvidas ao longo do ano, né, do ano letivo. E o escopo sequência, ele traz essa organização por bimestre e por aula. Então, através do escopo sequência, eu sei que na aula 1 eu vou trabalhar determinada habilidade e também vou trabalhar determinado conteúdo. Então, frente a isso, foi criado o material digital que está totalmente alinhado com o escopo sequência, tá? Então, dentro dessas premissas pedagógicas, nós temos ali metodologias de ensino próprias, né, de cada linguagem. Então, quem fez o material, né, as pessoas que desenvolveram o material digital, se preocuparam com metodologias relativas a cada linguagem da arte. Então, né, a gente sabe que é específico para cada uma delas, né? Foi levado em consideração um ensino de arte contemporâneo, e que vai trabalhar mais a parte prática, tá? E também a parte de reflexão. Então, vocês vão encontrar bastante aí no material digital, bastante prática esse ano e bastante reflexão. Lembrando que o material digital deste ano, ele não é igual ao material digital do ano passado, tá? Na verdade, o material digital, ele é construído bimestre a bimestre. E ele não pode ser que os conteúdos sejam os mesmos, possa ser que algumas coisas se pareçam, mas sempre tem alguma novidade e sempre tem algum melhoramento de acordo com o que a rede vai pedindo. Então, por exemplo, quando você baixa lá o material digital no CMSP, você tem a possibilidade de avaliar esse material. Então, a partir dessas avaliações, né, os profissionais que estão envolvidos na escrita do material digital, eles analisam o que dá certo e o que não dá certo, e eles vão adaptando, eles vão melhorando e refazendo esse material ao longo do tempo. Então, não adianta a gente contar com tudo que foi feito ano passado, que provavelmente esse ano será um pouco diferente, tá? Os objetivos de aprendizagem são bem claros e eles garantem aí o que traz o currículo paulista, né? Que é aquilo que eu falei do escopo sequência. O escopo sequência é um material que está alinhado com o currículo paulista, então está alinhado com tudo aquilo que precisa, que os estudantes precisam aprender ao longo dos anos e séries. Então, o material digital, ele também tem esses objetivos de aprendizagem bem claros e alinhados com o currículo paulista, tá? No material digital também, a gente observa lá algumas técnicas de sugestão de gestão de sala de aula. Eles pensaram muito numa sala de aula, na gestão de sala de aula em movimento, tá? E uma diferença que a gente percebe para esse ano, alguns outros componentes terão o caderno do aluno, né? Aquele material que vai vir um material para o aluno. Para a arte e outros componentes também, não haverá esse material impresso para o aluno. Então, o que o professor de arte vai precisar fazer junto com os estudantes? E aí eu acho que vocês precisam prestar bem atenção nessa questão. Muitos já utilizam, mas a gente vai precisar implantar, para aqueles que ainda não utilizam, um diário de bordo, né? Ou seja, vamos precisar construir com esses estudantes. E esse diário de bordo, ele precisa ser explicado para o aluno já no primeiro dia de aula, no contrato pedagógico que você for fazer com aquela turma. Então, você vai precisar explicar para eles que nós vamos ter que anotar, né? Não é que ter que anotar, será necessário para uma aprendizagem significativa anotar as reflexões das aulas, o que aconteceu naquela aula, o que foi estudado, o tema, ou a prática, qual a prática que foi realizada, o que ficou, né, daquela aula de importante. Então, é necessário ali que vocês reservem uns minutinhos, né, finais ali da aula, para que o estudante realize essas anotações no diário de bordo, tá? Por quê?
Primeiro que a gente precisa ter o estudante precisa ter uma consciência do que ele está aprendendo. Então, a gente sempre precisa ter um registro do que foi aprendido naquela aula, até mesmo para ele entender como está sendo o trabalho realizado, a aprendizagem, como que ela está acontecendo. E segundo, também porque ele não tem o material impresso para ele consultar futuramente. Todas as disciplinas, todos os componentes curriculares precisarão realizar avaliações, né? A gente tiveram mudanças significativas nas avaliações para esse ano. Claro que ainda nós não participamos diretamente de algumas avaliações que a SEDUC propõe, porém o componente de arte vai precisar ter uma nota bimestral para esse aluno. E as notas, e é até importante vocês anotarem isso, acho que já foi falado nos planejamentos, né? As avaliações, a média do estudante será composta não mais por média aritmética, mas por média ponderada. E no novo portal, né, na nova plataforma onde a gente vai administrar tudo isso, que não é mais a sede, né, que é a sala do futuro, vocês precisarão enviar as avaliações para a sala do futuro. Então, serão necessários criar avaliações para a arte, tá? Criar instrumentos de avaliação, na verdade, essa é a palavra correta. Claro que o professor pode criar uma avaliação tipo teste ou não, pode também, não tem problema quanto a isso, né? Mas vocês precisarão combinar e pensar em instrumentos de avaliação. E não pode ser apenas um, tem que ser no mínimo 2 e no máximo 10. Então, quando vocês forem trabalhar o diário de bordo, vocês já têm que linkar com os estudantes, linkar esse movimento. Olha, pessoal, a gente vai trabalhar a reflexão sobre determinada obra ou determinado conteúdo, a gente vai trabalhar a prática, vai desenvolver a prática sobre esse conteúdo, e vocês precisarão registrar isso em diário de bordo, porque depois nós vamos ter diversas avaliações e eu vou precisar compor nota. Como que nós vamos compor nota? Através da prática, através da reflexão, serão trabalhos, e aí vocês, professores, vão precisar, né, aí de acordo com a didática de vocês ou com o que a escola estabelecer no regimento aí, criar esses instrumentos de avaliação. Como que vocês vão fazer essa avaliação? Como que vocês vão chegar e vão dar nota para esses estudantes, né? Vão atribuir nota para esses estudantes. Lembrando que vai precisar desenvolver pelo menos 2 instrumentos de avaliação, tá? Então, já pensar isso, para a gente começar o início do bimestre, já pensando na avaliação, pensando nos objetivos da aprendizagem. Eu sempre costumo dizer que é importante, nesse momento, a gente fazer um planejamento reverso, né? O que eu quero que ao final do bimestre o meu estudante tenha aprendido? Qual que é a aprendizagem que ele tenha, que eu quero que ele alcance? A partir desse momento, eu faço o caminho reverso. Então, eu preciso entender a avaliação, como que eu vou avaliar esse aluno? Será dia a dia? Será por trabalho? Será resumo? Será uma prova de teste? Uma avaliação de múltipla escolha? Enfim, instrumentos avaliativos, aí vocês precisam entender o aluno que vocês têm, a sala que vocês têm, e juntar com a didática, a experiência que vocês têm, e aí criar esses instrumentos de avaliação. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tiver dúvida pode perguntar, abre o microfone, eu não estou enxergando vocês aqui, estou vendo os slides, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente já entra. Então, vocês podem perguntar, entrar e perguntar. Então, vamos pensar assim, que nós precisamos construir um diário de bordo. Como será esse diário de bordo? Vocês vão utilizar o caderno de desenho, vai utilizar uma matéria no caderno Aspiral do Estudante, né? Espiral, aquele caderno de 10 matérias, de 20 matérias. Vai ser por ficha, cada aula vai ter uma ficha. Como vai ser isso? A gente não pode confundir diário de bordo com portfólio, tá? Diário de bordo são as anotações, é aquilo que ficou da aula, aquilo que o estudante aprendeu. Portfólio é o trabalho que o estudante fez, né? Aquilo que o estudante desenvolveu na prática.
Então, a gente precisa diferenciar um pouco isso e não confundir diário de bordo com, digamos, com o portfólio. Os dois se completam, mas são coisas totalmente diferentes. Mas como que vai ser isso? Então, você precisa, já no contrato pedagógico, já no primeiro dia de aula com o estudante, combinar como serão essas coisas. Então, você precisa ter isso muito claro. E aí eu me preocupei muito quando nós tivemos essa questão do diário de bordo vindo para os professores, para os alunos fazerem, porque muitos professores ainda não têm esse costume do diário de bordo. Se a gente pegar ali um tempo atrás, a gente tinha esse costume de, né, principalmente ali até 2017, 16, a gente tinha lá o que ficou da aula, né? A gente anotava, né? O próprio caderninho do aluno não tinha um espaço para ele anotar. Ou a gente construía esse diário de bordo, mais do professor, mas para o estudante, a gente precisa agora organizar isso. Então, se for possível, eu sugiro a vocês pesquisarem maneiras de construção de diário de bordo, porque o estudante também não tem experiência nisso. Não adianta eu chegar e falar para o estudante, anota aí o que você aprendeu e tal. Ele não vai saber, ele não vai ter a orientação, né? Como ele não teve orientação, ele não vai saber anotar o que ficou de importante. Então, seria interessante vocês, professores, repito, pensar em como que vocês vão desenvolver essa questão do diário de bordo. Porque esse diário de bordo vai ser importante para depois o estudante realizar a avaliação e vocês comporem as notas desses estudantes, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhe de questão de média ponderada, como é que faz, acredito que vocês já tenham visto isso no planejamento. Se não virem, pode pedir explicação para o coordenador. Se vocês quiserem também, vocês têm meu WhatsApp, pode pedir no particular. Eu explico para vocês como que vai ser. Mas nós precisamos pensar nesses dois fatores, a avaliação em arte e o diário de bordo, tá? Vamos seguir aqui. Bom, o que a gente tem de premissas pedagógicas no material digital? Quais, né, são as diferenças aí importantes, né? Quando a gente coloca a gestão de sala de aula em movimento para os professores, é interessante a gente pensar que a SEDUC desenvolveu uma metodologia de aula que vai movimentar a sala, vai movimentar em grupos, o estudante vai precisar se movimentar, né? Além de outros fatores, não é só isso aí. Mas, por exemplo, aqui tem um recorte, né, da aula, onde vai ter uma atividade prática. Então, por exemplo, aqui é uma atividade prática de música. Tem o tempozinho aqui estimado de 10 minutos, e aí são 4 etapas. A primeira, né, o objeto. O aluno vai escolher um objeto que ele tem na mochila e vai tentar transformar né, mexer com esse objeto pelo espaço usando a sonoridade como inspiração. Depois ele vai escolher uma parte do corpo para mover pelo espaço com a música. Isso vai ter uma música tocando no fundo. Depois vai experimentar envolver o corpo inteiro nesse movimento, deslocando-se pela sala conforme o ritmo da música. E por último, ele vai dançar com um colega ou dançar olhando de certa maneira diferenciado. Então, esse é um exemplo de uma atividade de movimento. São 4 etapas e estão envolvendo em música. Envolve ritmo, sincronismo, envolve pulsação, envolve elementos importantíssimos da música. Quem estuda música entende, né, esses ritmos, entende esses elementos principais. Então, aqui tem as habilidades, né, envolvida, né? Então, é o slide 6, ou seja, a sexta aula. Eu não sei qual aula que está aqui, de qual segmento, mas, por exemplo, é uma aula 6, é um slide 6. E aí ele traz a habilidade. Essa parte é para os professores. Então, o que a gente tem de novo no material? Não sei se vocês perceberam. Tem a parte da aula e depois tem uma parte para os professores, para explicar para os professores, dar sugestão de como isso vai funcionar. E isso é muito interessante porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com dança. Então, quando chegar o bimestre de dança, eu vou poder utilizar dessa sugestão, dessa ajuda
que está ali no slide para eu entender melhor como fazer essa atividade com os estudantes. Então, ele vai dar aí uma dinâmica de condução, como que o professor pode fazer. Então, olha lá, escolha uma ou mais músicas instrumentais para utilizar nessa atividade. Então, ele explica como vai ser, ele coloca aí uma expectativa, né, e de resposta. Então, o que se espera que o estudante façam, né, e como que esses estudantes vão reagir a isso, e como que essa aula vai terminar. E aí depois também tem um aprofundamento, caso o professor tiver dúvida ou um material específico a mais para o estudante. Então, a Seduc traz para nós nos slides, né, esse novo espaço para o professor, tá? Acho que vocês já devem ter analisado, já devem ter percebido e visto essa sessão, né? Bom, aqui tem o encerramento da aula, né? Além da prática, da reflexão e da prática, né? Então, aqui ele traz um exemplo para registrar no diário de bordo. Então, ele já ajuda o professor também nessa questão. Registre em seu diário de bordo 2 músicas que você conheça e que sejam de gêneros musicais diferentes. O que você aprendeu sobre os diferentes gêneros no encontro de hoje? Então, é uma aula que falou sobre gêneros musicais, né? Escreva um parágrafo sobre o que mais te surpreendeu. Tente lembrar um trecho de uma música que revele a vida onde você vive ou um dia que você já viveu. Enfim, então, a partir dessas reflexões, é uma síntese, né, um registro do que o estudante aprendeu naquele dia. Então, a gente fecha a aula ali com essa síntese, né? Então, é sempre importante a gente deixar esse espaço, né? O material digital vai trazer isso, mas é importante a gente avisar aos alunos que nós teremos sempre essa prática. E sempre, como eu falei, pensar como que o estudante vai registrar isso. Se é no caderno de desenho, se é numa matéria que vocês vão separar, se é um caderno à parte, se vai ser por ficha, por aula. Aí é a organização de vocês, tá bom? Vamos seguir aqui. Tudo bem, pessoal? Quanto a isso, alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Falando sobre os objetivos de aprendizagens, né? Então, ele traz aqui questão, né, sempre foco no conteúdo, então ele fala um pouco sobre relembrar, então ele traz momentos da aula, ou momentos de outras aulas para essa aula, então ele faz aquele gancho, né? Ele faz aquela retomada, que a gente chama, né? De outros momentos, tanto da própria aula ou de outras aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, vamos relembrar os ritmos feitos com os objetos encontrados em nossa sala. Então, significa que tempos antes ali, dentro daquela aula, houve um momento onde foram feitos ritmos com os objetos encontrados em sala de aula. Então, ele traz uma retomada. E aí a gente vem para a parte da prática. Então, por exemplo, criando partituras. Então, é hora de criar uma partitura criativa, né? Retome seus instrumentos não convencionais, né? Que são esses objetos, crie uma composição musical e aí registra essa composição musical. Por exemplo, esse na prática é um exercício, é uma atividade que vocês podem recolher, né? Ou separar para o portfólio do aluno. E também, por exemplo, vocês podem utilizar essa atividade para compor como um instrumento avaliativo, né? Então, por exemplo, nós teremos uma média aí de 14 aulas, né, sexto e sétimo ano, por exemplo, 14 aulas de arte. Então, provavelmente, a gente vai produzir 14 atividades de prática. Digamos aí, então, que vocês têm um instrumento avaliativo, a prática do aluno. Porque qual que é a nossa maior dificuldade, eu acredito, né? Que seja, além de todas as outras, mas uma grande dificuldade é fazer o aluno praticar a arte, né? Porque muitos alunos por exemplo, não se familiarizam com a música. Outros já se familiarizam. Outros gostam mais do desenho. Outros gostam mais do teatro. Mas eles precisam fazer as atividades. Então, se você
Estou dando uma sugestão, tá, pessoal? Não é obrigatório, tá? Mas, por exemplo, você pode usar esse na prática como um instrumento avaliativo, que é o desenvolvimento da atividade na aula, que eu acho que precisa ser valorizado. A gente precisa valorizar aquele estudante que pratica, né? Então, nós vamos ter dois momentos, o de reflexão, né, o aprendizado com a reflexão e o aprendizado com a prática. E aqui, nesse slide, a gente tem fecha tudo aquilo que eu estava dizendo, né? Que a prática sempre vai permear a aula, né? E aí eles falam que não é só na prática, mas em todas as sessões do material digital. E aí ele traz um exemplo que no foco no conteúdo vai ter uma prática. Porque a gente sempre falou, eu sempre ouvi uma crítica dos professores que alguns materiais não traziam prática, os alunos não praticavam, os alunos eram muito passivos no conteúdo. E agora a gente tem um material que traz muita prática. Então, a gente vai, vocês como professores, vocês vão precisar, e a gente vai ver esse movimento daqui a pouco, vocês vão precisar olhar para o escopo sequência, olhar para o material digital e vocês vão precisar anotar essas práticas para ver os recursos digitais, os recursos pedagógicos que vocês vão precisar para desenvolver essas práticas. Então, mais do que tudo, o professor de arte vai precisar se organizar para o bimestre. E aí vocês vão precisar anotar, verificar o que vocês vão precisar aula a aula, para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Bom, aqui traz um pouco sobre o escopo sequência, né? Então, o que é o escopo sequência? Talvez para a arte, a gente tenha ouvido falar sempre escopo sequência, escopo sequência, escopo sequência, mas o que é isso? Ele é um documento que traz ali as habilidades combinadas, né? E que eles permitem a mobilização de novos conteúdos, de novas aprendizagens para os estudantes. E essas novas aprendizagens vão se dar através da prática, tá? Então, vale lembrar bastante isso. Então, aqui, por exemplo, tem um recorte, né? A ferramenta essencial para o planejamento das aulas. É o escopo sequência. Então, ele vai trazer aqui a série, né, o bimestre, o número da aula, qual linguagem está trabalhando, quais habilidades, quais são os objetos de conhecimento, os conteúdos, como que vai ser, né, essas atividades e o que se espera dessa aula, né? Então, os objetivos são selecionados de forma a garantir uma experiência completa. Um objetivo central é selecionado como foco. Então, o foco, qual que é o foco dessa aula? Nesse caso aqui é movimentar-se explorando variação de deslocamento no espaço. Então, você, através do escopo sequência, você consegue entender qual que é o foco da aula. Então, é interessante a gente estudar muito o escopo sequência, para depois a gente ir para a aula. Muitos professores fazem o caminho inverso. Eles olham a aula, entendem aquela aula e depois, se tiver alguma dúvida, procura o escopo sequência. Se você fazer o caminho inverso, você entender aquela aula através do escopo sequência, o foco dessa aula, o que você vai fazer, as habilidades e tudo mais, quando você abrir o material digital daquela aula, você vai entender o sentido de todas aquelas atividades e você vai poder dar uma aula melhor. Você vai se sentir mais seguro, porque, por exemplo, eu sei que muitos têm insegurança de falar de música e a gente já abre o primeiro bimestre com música. Então é interessante a gente olhar para o escopo sequência que ele vai nos ajudar a entender as atividades da aula e assim poder trabalhar uma aula um pouco mais de segurança, tá? Ainda no escopo sequência, vocês lembram que eu falei para vocês do planejamento reverso, planejar de trás para frente, né? Então, aqui, por exemplo, tem um recorte
das aulas, né, dos temas de cada aula, de 14 aulas, por exemplo, do bimestre que vai trabalhar dança, por exemplo. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é o real. Então, aqui vocês têm um resumo, mais ou menos, do que vai acontecer. Então, dessa forma, há uma construção de repertório através de uma prática, consolida os conceitos, né, através do pensamento e também do processo criativo dos estudantes, porque a prática envolve muito a criatividade, né? Então a gente ajuda, né, auxilia, desenvolve essa questão criativa dos estudantes e consolida, né, esse processo de pensamento criativo através da reflexão. Que jeito? Quando o estudante anota no diário de bordo o que ele aprendeu, o que aconteceu naquela aula, tá? Então, primeiro, constrói-se o repertório, apresenta o conteúdo, destrincha esse conteúdo com sondagens, com retomada e tudo mais. Depois, vai para uma situação de prática, onde ali a gente vai colocar esses conceitos, praticar esses conceitos, vai trabalhar o processo criativo e do pensamento, e por último a gente consolida, né, todo esse conteúdo. As aulas são desenvolvidas em sequência, tá? Até a culminação em um processo de criação individual ou coletivo. Então, vamos supor, a gente vai analisar aqui. Descobrindo o frevo, né? Vamos analisar esse quadro, ó. Descobrindo o frevo, descobrindo o jongo, descobrindo o carimbó, descobrindo o siriri. Acontece o que aqui? A gente constrói o conhecimento, tudo bem? Foi apresentado o frevo, o jongo, o carimbó e o siriri. 4 conteúdos, tá? Apresentou, o aluno descobriu isso, você apresentou isso para ele. Aí vem a parte prática, ó, explorar os movimentos da dança, explorando a dança no espaço, sentindo o peso da dança, fluindo com a dança. E aí vem para a parte de criação, né? Criando com as danças do Brasil, aprimorando essa coreografia. Então tem a parte prática ali, o ensaio geral. Aí vem nossa coreografia em cena. Essa nossa coreografia em cena é a aula da culminância, é onde eles vão apresentar nossa jornada com as danças do Brasil e aí encerramento e celebração. Dessa forma que a gente pega aqui, vocês conseguem entender como que fica mais fácil agora de eu pegar o bimestre de dança e pegar as aulas que estão lá estão lá dispostas, eu consigo entender como o bimestre inteiro vai funcionar. Então eu chego com esse raciocínio lá na sala de aula, eu já chego com essa visão e isso facilita muito o meu trabalho, né, como professor. Por quê? Eu já tenho um parâmetro do início até o fim do bimestre. Olha que legal. Então, se a gente começa a olhar para o escopo sequência, a gente começa a entender esse movimento aqui, pessoal, vocês vão chegar nas aulas, com mais propriedade, mais segurança, sabendo o que vai acontecer e podendo até falar para o aluno, né? Olha, nós vamos primeiro estudar, depois a gente vai explorar, vai entender um pouco e depois a gente vai praticar o que a gente aprendeu. Olha que bacana. Então, vocês conseguem entender o movimento da aprendizagem, vocês conseguem entender a sequência lógica da aprendizagem. Isso é importante entender, tá? Então, eu celebro isso até mesmo porque é muito difícil para o professor de arte, que é de uma determinada linguagem, trabalhar essa linguagem que ele desconhece. E aí você tendo todo esse parâmetro, esse olhar aqui para o que vai acontecer no bimestre, eu pelo menos me sinto mais seguro para trabalhar o conteúdo. Bom, outra questão, né? O componente deve ser soberano na discussão sobre os processos criativos e os procedimentos de linguagem. Então, os procedimentos e elementos da linguagem são incluídos como conteúdo a serem aprendidos pelo estudante. Então, por exemplo, quando a gente fala explorando a dança no espaço, sempre
o componente de arte, mas a linguagem dança sempre vai ser soberana naquele momento. Então, nós estamos falando sobre dança, nós estamos falando sobre exploração da dança no espaço, então sempre vai ter essa soberania do conteúdo ali, da atividade que nós estamos fazendo. Bom, esse slide aqui era um exercício, mas eu vou passar um pouquinho para frente, tá? Nesse sentido, ficou alguma dúvida antes da gente passar para outro slide? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo caminhando? Vocês estão sentindo alguma dificuldade nesse sentido? Tem algo que eu possa ajudar vocês? Senão eu toco para frente, pessoal. Tudo bem? Alguém quiser falar se está tudo bem, pode seguir. Dá um alô para mim aí, por favor. Tá. Pode seguir. Eu não tenho nenhuma dúvida. Qualquer coisa. Tá bom, Jorge. Qualquer coisa, você fala um alô aí, tá? Vamos seguir aqui, então. Eu volto daqui a pouco na arte e mídias digitais, tá? Eu vou passar para frente para a gente entender o que até agora nós estávamos falando. Vamos lá, vamos relembrar. Acho que esse slide vocês viram ele no planejamento, né? Os recursos pedagógicos que nós temos disponibilizados para a SEDUC, para apoiar os professores no desenvolvimento curricular, nós não temos nem plataforma e nem livro do estudante. Nós temos o escopo sequência e os materiais digitais. Então, vamos focar nesses dois, tá? Então, são esses recursos pedagógicos que nós temos disponíveis. Bom, analisando os recursos e as aulas. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender esse movimento. Sempre que vocês forem analisar como dar uma aula, programar, projetar como dar uma aula, por favor, vocês observem o escopo sequência primeiro. Depois vocês vão lá para o material digital. Então, primeiro a gente observa o escopo sequência. Depois a gente estuda ele, depois que a gente vai para os materiais digitais. E aí a gente faz uma comparação entre eles. Anotem o que vocês acharem de interessante, principalmente os recursos didáticos que vocês vão necessitar ao longo das aulas. Por que tem que anotar os recursos didáticos? Para vocês não chegarem numa segunda-feira, 7 horas da manhã, e vocês vão precisar de um determinado vídeo e a internet não está rodando na escola por algum motivo. Se vocês se programarem antes, vocês conseguem baixar esse vídeo, vocês conseguem ter esse material em mãos para vocês poderem, esse vídeo, esse áudio, enfim, para vocês terem esse material em mãos e chegar com isso, de uma certa forma, sem precisar da internet. Então é interessante a gente anotar os recursos que nós vamos precisar e baixar esses recursos, reunir esses recursos. Se vocês vão, principalmente se naquele dia vocês vão precisar utilizar um espaço diferente da escola, os alunos gostam muito, né? Ah, professor, vamos para outro lugar, vamos fazer uma aula lá no pátio, se é possível, né? Vamos fazer uma aula na outra sala, vamos fazer uma aula lá na quadra, se o professor de educação física não estiver utilizando. Enfim, nós temos essas possibilidades. Mas a gente precisa estar com isso muito bem definido para a gente não ser pego de surpresa e não pegar a escola de surpresa. Então, anota tudo que vocês vão precisar. E aí vocês vão criando um cronograma ali de trabalho, né? Passo 2, então, vocês vão refletir sobre o que vocês viram nesse escopo sequência e vão anotar as impressões de vocês. Olhando o escopo sequência, vocês sabem se vocês dominam aquele conteúdo ou não, se vocês têm condições de dar aquela aula ou não, se vocês precisam estudar mais, se vão precisar entender um pouco mais desse conteúdo. Depois vocês abrem lá o material digital, analisa aquela aula
e verifica se aquela aula está apropriada para a sua turma. No sentido assim, se aquela aula tem possibilidade de ocorrer com aquela turma. Porque tem muitas aulas, muitas atividades que a gente não consegue desenvolver com determinadas turmas. E aí o professor vai precisar olhar o escopo sequência, vai precisar olhar o material digital e fazer algumas adaptações. Né? Então, é necessário que vocês façam isso, tá, gente? Observa isso. Ah, mas o material digital pode ser modificado? Ele pode ser adaptado, ele pode ser acessibilizado, você pode acrescentar coisas, você pode subtrair coisas de lá, desde que vocês respeitem o escopo sequência, tá? Ou seja, desde que vocês respeitem a parte do escopo sequência, né? Tá? Desde o escopo sequência a gente não pode modificar. O material digital a gente pode adaptar para a nossa realidade. Tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, posso modificar? Posso sim. Desde que eu respeite o escopo sequência. E a gente vai entender um pouco disso. Depois, o passo 3 aqui, né? Então, se pergunte, formulo perguntas baseadas em suas reflexões e interpretações. Por que será que aconteceu isso? Por que será que está previsto isso nessa aula? Por que será que eles trabalharam esse movimento aqui e não esse? É uma reflexão que vocês mesmos vão fazer. Não esqueça de refletir se é necessário realizar adaptações e acessibilidade. Principalmente a acessibilidade, pessoal, de conteúdo. Quando a gente fala de acessibilidade de conteúdo, é pensar no aluno com deficiência, mas também é pensar no aluno, no estudante que tem dificuldade de aprendizagem, outras dificuldades, sem ser a deficiência. A gente precisa entender um pouco disso. Né? Eu sempre cito o exemplo, você está dando aula para estudantes da zona rural, estudantes que não têm contato muito com o mundo exterior, por exemplo. De repente você vai chegar ali com uma atividade que não vai fazer sentido para aquele aluno. Então você precisa encontrar uma saída, uma acessibilidade ou uma adaptação naquela atividade para trazer a atividade, o que você precisa desenvolver, mais próximo da realidade dele. Por exemplo, se você vai trabalhar uma música que é do Tom Jobim, por exemplo, talvez você não consiga entrar de cara com aquela música, porque o estudante não conhece o Tom Jobim, ele está acostumado a ouvir outras coisas. Então é interessante você partir um pouco da realidade dele, mas tome muito cuidado com isso. Mas você precisa partir um pouco da realidade dele e trazer, conduzi-lo até ele chegar no Tom Jobim, tá? Reflita também sobre toda essa sequência didática, que é aquele quadro que a gente viu lá. Após esse processo, então, você separa os materiais necessários para as aulas de vocês programam os agendamentos dos espaços, às vezes vai precisar utilizar a internet, vai precisar utilizar dispositivos, cria um cronograma de trabalho e também pensa na avaliação, tá bom? Como que a gente vai acessar o escopo sequência? O escopo sequência, ele está presente no repositório do CMSP. Eu vou parar aqui esse compartilhamento e eu vou abrir o compartilhamento da minha tela, tá? Para vocês poderem, para a gente poder acessar. É muito fácil, é simples, tá? Vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu sair aqui, só um minutinho, acho que ele voltou para a tela. Bom, o escopo sequência, ele está presente no CMSP, só deixa eu organizar aqui, no centro de mídias, tá? Então, no centro de mídias, a gente tem essas abas, então vocês vão fazer aí, todo o acesso de vocês, que é o mesmo acesso da sede. Vocês vão aqui em materiais digitais para achar os materiais, mas vocês vão aqui em acervo digital. No acervo digital, vocês podem pegar aqui materiais pedagógicos, e aí vocês vêm aqui, tem ementas
e escopo sequência. Vocês vão selecionar o ano, 2025, e vão aí fazer a pesquisa. Ele vai abrir aqui embaixo o escopo sequência para vocês. Vocês vão clicar aqui, o escopo sequência, vai abrir uma outra tela, né? E aí você tem aqui o escopo sequência dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. Clica aqui, dá 2 cliques, você pode abrir esse material, ou caso você queira, você clica aqui nessas mais ações, você pode baixar esse arquivo e ele vai baixar uma planilha para vocês em PDF, em Excel, uma planilha Excel, que vocês vão enxergar dessa mesma forma. Vocês vão clicar aqui no componente de arte, né? Vou abrir aqui novamente. Vocês podem clicar aqui em cima também. Pronto. E aqui vocês estão com o escopo sequência. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar ele de uma forma um pouco mais aberta. Então, nós temos o ciclo, o ano, série, o bimestre, a aula. Então, aula 1, aula 2, aula 3. Qual que é a unidade temática? A habilidade daquela aula, os objetos do conhecimento, qual que vai ser o objetivo da aprendizagem. Então, vamos analisar rapidinho. Eu vou olhar aqui, qual que vai ser o objetivo da primeira aula? Investigar diferentes gêneros musicais tradicionais brasileiros e analisar criticamente o contexto de produção e circulação da música. Então, vocês já vão com isso em mente. Depois eu tenho, qual que é o conteúdo? Música brasileira, produção musical e repertório musical. Qual que vai ser o título da aula? A vida na música. Então, aqui eu tenho já esses parâmetros. Analisando isso daqui, é importante entender qual que é o objetivo dessa aula. O que eu quero atingir com essa aula, né? Então, é importante a gente observar isso. Então, vamos abrir agora as aulas, a aula 1 do sexto ano. Tá? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar novamente só esse slide. Pronto, abri aqui. Deixa eu apresentar. Ele não está apresentando. Aí, pronto. Vamos analisar essa temática que aconteceu. Tá? Nós temos, então, a vida na música, né, que é o tema. Quais são os objetivos? Olha lá, investigar diferentes gêneros musicais tradicionais brasileiros e analisar criticamente os conteúdos de produção e circulação da música. Confere com o escopo sequência, né? Então, aqui ele traz, ó, ouça as músicas a seguir e compare o ritmo de cada uma com palmas. Perceba a diferença entre os ritmos e como as suas palmas se ajustam a cada um deles. Então, é interessante, ó, são 2 recursos digitais e seria interessante eu baixar esses vídeos para não ter problema de chegar na internet lá na escola e não ter a internet. Então, se eu vou ouvir alguma coisa, se eu vou assistir alguma coisa, então eu vou precisar de notebook, eu vou precisar de caixa de som ou de televisão, entendeu? Que eu já penso os recursos digitais, né? Bom, as 2 músicas ouvidas fazem parte de 2 gêneros musicais brasileiros, samba e o outro forró. Então, aqui vem uma técnica lá do Lemov, que é ouvir em conversa, que é conversar entre os alunos. Converse com um colega. Quais diferenças você sentiu entre um gênero e o outro? E aí, você pode acrescentar, por exemplo, qual tipo de instrumentos estão mais presentes em um, se são os mesmos instrumentos que estão presentes no outro, qual instrumento tem diferente de um e do outro, como que é a linguagem, né? Enfim, tem todos esses movimentos que vocês podem fazer, tá? Feito esse exercício, passado aí 5 minutos, vem com o conteúdo, né?
E aí você também tem um novo vídeo aqui. Passada essa parte, vem uma prática. Novamente, divide em conversa. Então, vire, né, em duplas, façam a leitura atenta da letra da música Asa Branca, de composição do Luiz Gonzaga. Então, você vai fazer a leitura da música, eu preciso ter o que aqui? A letra dessa música disponível em algum lugar, ou impresso, ou na TV, ou no vídeo, enfim, né? Lembrando que a gente não pode mais, a gente não tem mais o recurso do aluno pesquisar no celular dele, né? Porque é proibido o celular agora na sala de aula. Pensando nisso, quais vêm as perguntas, né? Então, sobre o que fala a música, os aspectos da letra, enfim. Então, depois vem mais um pouco de conteúdo agora sobre o samba. Antes falou sobre forró, agora fala sobre o samba. Mais um vídeo, outro vídeo, né, para refletir. Fala mais um pouco sobre o samba. E vai passando. E aí vem a parte da prática, né? A minha vida na música. Então ele vai refletir sobre a rotina no ambiente escolar e vai escrever uma letra de 4 versos, usando como modelo as primeiras 4 linhas da música de geral do filme, que é a outra lá, né? Que já foi passado anteriormente aqui. Experimente usar rimas em sua composição e tal. Então aqui vem uma parte de improviso, uma parte de criação, um momento criativo, um momento de prática, né? Passado esse momento, aí vem o registro no diário de bordo. 2 músicas que você conheça que sejam de gêneros diferentes, enfim, a gente já viu, né, anteriormente aqui. O que você aprendeu sobre esses diferentes gêneros, tente lembrar um trecho, então anotar essas coisas. Aqui vem as referências, e aí vem a parte agora que é a grande mudança, que é para os professores. Vem a habilidade de cada slide, os tempos, e vem sugestões, como que vocês vão conduzir essas aulas, quais são as expectativas dessas respostas. Então é interessante a gente navegar por esse material para entender o que ele está falando. Se a gente pegar esse material aqui e observar, tá vendo que ele vai falando slide a slide, ó, 12, 13 e assim por diante. A gente consegue voltar aqui para o escopo sequência. A gente consegue enxergar essa aula lá no escopo sequência. A gente consegue perceber aqui no escopo sequência que tudo isso que a gente viu lá na primeira aula, de fato aconteceu. Se eu precisar modificar essa aula, digamos que eu quero mudar esse tipo de música, eu posso colocar uma música de ritmo internacional? Eu posso trocar aquela música, aquele samba, aquele forró por música internacional? Não. Por que que eu não posso? Porque o objetivo da aprendizagem aqui é falar sobre o quê? Gêneros tradicionais brasileiros. Então, se eu for trocar aquela música, eu posso trocar por um forró ou por um samba, um outro forró. Se eu for trabalhar, por exemplo, se eu tiver aluno nesse momento com problema de audição, né, com deficiência auditiva, então eu vou substituir aquele vídeo por algum vídeo que talvez tenha um intérprete de Libras. Se esse aluno não tiver na sala de aula, mas de repente eu acho um vídeo que tenha, né, intérprete de Libras no vídeo. Então vamos pensar na acessibilidade, né? Entender o que, que eu posso tirar, o que, que eu não posso tirar. Então, se eu estou falando de música brasileira, de produção musical e de repertório musical, eu tenho que tomar cuidado. Ah, não, eu vou pôr uma música aqui que vou colocar um funk aqui, porque os alunos gostam do funk. O funk é um gênero tradicional brasileiro? Não. Então, eu não posso substituir pelo funk. Eu posso substituir por uma outra música de forró, por uma outra música de samba, para não acontecer de trabalhar de uma forma diferente, né? E aí foge do quê? Do escopo, sequência. Então esse é um movimento importante que a gente precisa fazer. E o material digital, ele está bem detalhadinho a respeito disso. Eu como professor,
Se eu tivesse que substituir, eu substituiria uma música, talvez uma atividade, mas não substituiria, né, não tentaria, de certa forma, né, eu preciso não quebrar esse ciclo de aprendizagem que os estudantes têm aqui, tá? Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Tudo bem, pessoal, a respeito do escopo sequência, ficou claro a respeito disso. O escopo sequência, ele é importantíssimo para a gente não se perder. E aí a gente tem todo um cronograma já, né? Da aula 1 ao 14. A gente já tem todo esse cronograma pronto para nós. Da aula 1 à aula 7, por exemplo, quando é os anos que tem uma aula, né? Então a gente precisa fazer esse movimento. Então, coisas importantes, né? Vocês precisam pensar aí no planejamento de vocês. E eu já estou encerrando já e vou deixar mais para as dúvidas. Pense. Primeiro, analise o escopo sequência, depois analise o material digital. Pense em como vocês vão estabelecer avaliações para esses estudantes, que esses estudantes vão precisar ser avaliados. Vão precisar ter instrumentos de avaliação, no mínimo 2, no máximo 10. Vocês vão precisar entender, então, esse movimento do bimestre inteiro para vocês prepararem essas avaliações e saberem o que solicitar para esses alunos, o que vai compor nota para esses alunos. Tá? Pensado isso, quais os recursos que eu vou utilizar? Os recursos didáticos, materiais, o que eu vou precisar? Vou precisar fazer uma adaptação, uma acessibilidade? Então, a gente precisa entender isso. Óbvio que não vai acontecer isso hoje, porque o tempo é curto para vocês, mas ao longo do tempo, vocês primeiro precisam pelo menos entender o que vai acontecer no bimestre. No mínimo isso. Analisar o que vai acontecer no bimestre. O que o meu bimestre vai falar? O que meu aluno vai aprender nesse bimestre? E isso vocês vão conseguir no escopo sequência. Tá? Então, se vocês quiserem mudar material digital, tudo bem. Quiserem adaptar eles, tudo bem. Quiser trazer, enriquecer, enfim, tudo bem. Mas a gente precisa respeitar o escopo sequência aqui. Se a gente não respeitar o escopo sequência, vocês não vão estar trabalhando o currículo paulista. E aí é nossa obrigação como professor desenvolver, trabalhar o currículo paulista. Tá? E aí a gente deixa de contribuir para a prova paulista, provão paulista, deixa de contribuir para o Saresp, deixa de contribuir para o Saeb, deixa de contribuir para um monte de avaliação externa que não tem especificamente um conteúdo de arte ali, mas ele vem transversalmente. Então a gente precisa entender que nós estamos contribuindo também para a formação do estudante, para a análise do estudante. Quando você traz uma música, como por exemplo, né? Agora os estudantes hoje eles têm costume de ficar ouvindo aqueles funk maluco, né? Que a gente não vou julgar a questão musical aqui, mas quando a gente traz um samba diferente, quando a gente traz um compositor diferente, quando a gente resgata as tradições de músicas brasileiras, a gente mostra um outro horizonte para esse aluno. A gente mostra um outro olhar, né? A gente mostra uma outra visão. Não vamos convencer o aluno de que o que é bom, o que não é bom. Isso é um julgamento dele. Na arte, né, a gente sempre fala isso. O que você vê de um quadro, de uma obra, de uma música, o que você sente é seu. É seu exclusivamente. Mesma coisa o estudante. Mas a gente mostra um horizonte diferente. Tá bom? Em artes e mídias digitais, pessoal, vou pegar aqui rapidinho. É muita coisa, né, para pouco tempo. Mas depois vai ficar gravado, vocês podem consultar isso novamente sempre que precisar, tá? Vamos lá. Então, em arte e mídia digital, ele será destinado então aos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Tá? Jorge, tem uma dúvida? Por enquanto não. Então, tá bom. Podemos continuar. Tá jóia, então, Jorge, obrigado. Viu? Precisando, pode falar.
Vamos lá. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho rápido, mas é que a gente precisa andar, né? Aldivina, tranquilo? Tudo bem? Não... Então vamos lá, vamos seguindo, tá? Tá joia. Bom, partindo então aqui para arte e mídia digital, como o próprio nome já diz, né? A gente vai trabalhar mais com as mídias digitais. Então esse é o foco aqui, né? E aí ele também está presente lá no ensino médio, o escopo sequência do arte e mídias digitais, tá? Então vocês podem pesquisar lá. Então, ele é destinado aos alunos do ensino médio, tem uma carga horária de 2 aulas, né? E aqui que é o interessante, são aprendizagens baseadas em projetos. A aprendizagem baseada em projetos, pessoal, ela faz parte das metodologias ativas. Então, se você procurar lá pesquisar sobre metodologias ativas, a aprendizagem baseada em projetos, ela integra aí uma metodologia ativa, tá? O que foi pensado, então, no escopo sequência? 2 projetos semestrais, então, ou seja, né? Eles pensaram primeiro num podcast e depois em jogos digitais, tá? O desenvolvimento das propostas, ela é em parceria com a Unicef. Então, são atividades em parceria com a Unicef. E aí vai ter um trabalho com educação midiática e cidadania digital. Então, não é só desenvolver os projetos, mas também a gente vai falar sobre um pouco sobre mídia, né, educação midiática e também sobre a questão da cidadania digital, fake news e tantas outras coisas que a gente vem falando já na escola, né, a respeito disso, tá? Então, o que traz o primeiro bimestre? Estrutura de um podcast, tá? Então, gêneros de podcast, podcast versus videocast, mídias digitais e conteúdos e contexto social, podcast e mundo do trabalho, elementos técnicos do projeto. O podcast está em alta, né? Eu ouço podcast desde, sabe lá, acho que mais de 10 anos atrás, quando ainda era audiência muito pequena, mas eu já ouvia podcast, eu já era um consumidor de podcast. Mas hoje o podcast modificou um pouco, né? Mas tanto é que já foram criados gêneros de podcast. Então, o primeiro bimestre é um assunto que os estudantes estão mais familiarizados. E aí entre os cortes, né, e tudo mais, do podcast, enfim. Então, o primeiro bimestre vai ser focado nesse tipo de mídia, nesse tipo de comunicação, digamos assim, tá? O segundo bimestre vem para a parte de roteiro, produção, gravação e edição e avaliação de projetos de podcast. Então, percebam que o segundo bimestre complementa o primeiro. Ele é a sequência do primeiro. Então, no primeiro, os alunos vão conhecer e entender todo esse universo do podcast, vão entender sobre projeto, como elemento, né, fazer um projeto para esse conteúdo. Depois vem aí a questão de como roteirizar um podcast, como produzir um podcast, né, como editar, enfim. E aí a apresentação desses podcasts que eles vão produzir. Terceiro bimestre vem a exploração da estrutura de jogos, que também é um outro assunto que os estudantes gostam muito. E aí vai apresentar toda essa questão da estrutura dos jogos, a carreira no mundo dos jogos, a experimentação de jogos na ferramenta de criação, áreas de atuação, enfim, né, o design, a arte, o som, a animação, o storyboard do projeto. E no quarto bimestre vai desenvolver um projeto com todas essas etapas dos jogos. Então, percebam que no Artes e Mídias Digitais, então a gente tem aí para o terceiro ano nesse ano, uma estrutura no primeiro bimestre e segundo bimestre falando de podcast, terceiro e quarto bimestre falando de jogos, tá? Bom, pessoal, eu acredito que contribuir um pouco, né, para melhorar, para ajudar vocês aí nesse planejamento.
Eu acho que é um momento tão importante para nós, professores. Eu vou pedir para vocês, se vocês conseguirem, se não, eu vou colocar no chat o link para vocês fazerem aí o apontamento de presença. Eu vou colocar no grupo dos coordenadores também esse link e pedir para os coordenadores passarem para vocês, professores de arte, responderem a avaliação da reunião e apontar presença, tá? Então eu abro agora para vocês um momento de perguntas, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? A expectativa que vocês têm? Eu vou parar agora a gravação e vou deixar esses momentos de dúvidas, né, na questão assim mais particular mesmo, para a gente tirar dúvidas. Tá bom? Deixa eu só parar aqui a gravação. E aí a gente fica aí para vocês fazerem as perguntas e tirarem as dúvidas, tá? Essa gravação, ela vai ficar disponível